Então, pessoal, boa tarde, obrigado a todos aqui, obrigado por estarem conosco. Nós estamos aqui mais uma vez agora no âmbito do Inova Juntos, tentando distribuir muitas das experiências de sucesso que possam ser replicadas com um viés muito pragmático, um viés da aplicação da apresentação, e nós temos tido algumas experiências, principalmente dos consórcios, do CISG e tudo mais, que tem essa capacidade de interação entre os municípios, ultrapassar as fronteiras, resolver os problemas de maneira abrangente, e hoje nós vamos falar sobre a questão do serviço de inspeção. Então, nós queríamos abrir aí para vocês e também já abrir pensando que não só nós vamos assistir, mas outras pessoas também do grupo dos nossos municípios vão ter acesso a esse tipo de informação. Então, nós queríamos aí ouvi-los. Acho que é bom a gente fazer uma rápida apresentação aqui para que todo mundo se conheça. Eu sou Maurício Saninho, coordenador do Inova Juntos, né? E estou aqui mais para fazer essa abertura e para aprender com vocês. Estou aqui à disposição para isso, tá? Isabela, você se apresenta e passa a todo mundo? Bom, vou aproveitar então. Meu nome é Isabela Santos, eu trabalho aqui na equipe do Projeto Inova Juntos, estou atuando como especialista em inovação e eu já atuo há alguns anos na área de cooperação internacional da Confederação Nacional de Municípios. Prazer recebê-los. Acho que agora o pessoal aqui da CNM, né? Elisa? Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Eu sou Elisa, sou analista técnica de consórcios aqui da Confederação. Boa tarde, eu me chamo Osni, eu sou o analista técnico da área de agricultura aqui da Confederação Nacional de Municípios. Bom, Rudimar, se quiser... Então, boa tarde, eu sou o Rudimar, diretor executivo do CISGA. Boa tarde a todos, meu nome é Cristiano Selba, sou veterinário, coordenador do Serviço de Inspeção Municipal do CISGA. Boa tarde, eu sou o Gustavo, sou coordenador substituto do consórcio CISGA. Beleza, vamos lá. Então, quem começa agora a fazer aqui a apresentação, o espaço é de vocês, estamos para aprender. Eu posso começar depois o Gustavo, o Cristiano, complemento melhor. Enfim. Uma das principais funções do CISGA, né, além das compras compartilhadas, que produz economia para os municípios, é desenvolver projetos de forma conjunta. E nós começamos, então, em 2014, 2015, a organizar todo o sistema de inspeção municipal nos municípios. Naquela oportunidade, ou seja, o município tem que ter o médico veterinário concursado, tem que ter estruturação do serviço, veículo, computador, sala, enfim, toda uma questão técnica. E nós começamos a organizar, então, esse processo naquela oportunidade com o objetivo de conquistar o SUSAF, o selo SUSAF. O selo SUSAF é um selo aqui do Rio Grande do Sul, onde as agroindústrias, os estabelecimentos podem comercializar dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós participamos de uma série de reuniões dos consórcios do Rio Grande do Sul, junto com a Secretaria de Agricultura do Estado, debatemos a importância da organização desse processo ser via consórcio, padronizamos a legislação dos municípios, tanto na questão da criação como dos decretos regulamentadores das normas técnicas de serviço de inspeção, realizamos procedimentos de supervisão, uma espécie de auditoria nos municípios para poder fortalecer a troca de experiência entre os colegas médicos veterinários de melhorar o serviço e avançar na sua organização. Fomos o primeiro consórcio aqui no Rio Grande do Sul a solicitar, então, a adesão ao SUSAF via consórcio. Passamos por 3 auditorias naquela oportunidade, e na terceira, a Secretaria de Estado de Agricultura disse o seguinte: não, encaminhe individual, que para nós é melhor. Então tá, encaminhamos individualmente, então, mas continuamos todo o processo de organização, de reuniões, de cursos, realizamos cursos de qualificação. Sim. Fomos o primeiro consórcio também a receber um veículo por parte do governo do estado para organizar o sistema de inspeção municipal, que depois ficou no município, pois todos os outros municípios também receberam, né? E em 2020, o Ministério da Agricultura lançou o projeto Consim,
que é um projeto de ampliação dos produtos produtos de origem animal via consórcio para adesão ao CISB. Na oportunidade, 52 consórcios se inscreveram a participar do processo, 40 foram selecionados na primeira etapa e, na última etapa, 12 foram escolhidos. Um deles foi o CISGA. Então, nós, todo o ano de 2020, apesar da pandemia, né, participamos desse processo, tivemos acompanhamento do Ministério da Agricultura. Em outubro, realizamos um seminário de uma semana com todas as partes envolvidas aqui em Bento Gonçalves. No dia 4 de março, passamos pela primeira auditoria. Agora, em junho, tivemos a segunda auditoria. E agora, na semana de 19 a 23 de julho, teremos, então, uma auditoria presencial para fazer análise documental e depois, em agosto, de 23 a 27 de agosto, se fala a memória, vamos ter, então, a rodada de auditoria nos estabelecimentos. Para daí, sim, esperamos nós viabilizar que o consórcio tenha o CISB e, com isso, os estabelecimentos da região que estão participando do processo possam, então, comercializar seus produtos a nível nacional. Então, pergunta aqui, ele vai além do estadual, ele vai também nacional, ou seja, nacional, adesão ao eles CISB. vencem essa simplificação do processo de você ter só o SIM municipal e não poder vender os produtos de origem animal e outros nacionalmente, é isso? Exatamente, né? Então, de forma muito rápida, então, mas o mais importante de tudo isso para pequenos, claro, dos 12 consórcios que estão participando desse projeto do Ministério da Agricultura, nós temos consórcios exclusivos, foram criados exclusivos para o sistema de inspeção municipal. Temos consórcios como o CISA, que é multifinalitário. Então, tem várias modelagens, né? Então, o CISGA, por exemplo, nós nos organizamos como os municípios têm a estrutura, tem o médico veterinário concursado, né? E o CISGA dá todo esse suporte logístico de organização, de interação, de articulação entre os municípios para viabilizar essa organização. Então, a troca de experiência, em vez de cada município fazer ou cada médico veterinário fazer individualmente um curso aqui, a gente procura fazer cursos aqui localizados aqui na região, e todo mundo fica mais próximo da sua realidade. Então, tudo isso facilita e auxilia o trabalho. Ontem, por exemplo, o Cristiano estava em Guaporé fazendo a supervisão. Semana que vem vai ser em Farroupilha. Há 15 dias atrás, o Gustavo estava em Antônio Prado, em São Marcos. Então, isso aí essa troca de experiência entre os médicos veterinários, os colegas, é muito importante, porque agrega valor no seu trabalho, troca de experiências, e essa padronização que nós temos de legislação também é outro fator muito importante, porque daí fica fácil de, quando tem uma dúvida, todos resolvem ela, porque a base é legal, é comum, não é igual, é um todos sabem a resposta ou a resposta está errada, né? Ou se ninguém sabe, a gente vai atrás de buscar, né? Então, essa é a parte importante. Então, de forma muito ampla, eu faria essa abertura e passaria para o Cristiano e para o Gustavo, daí trabalhar um pouquinho melhor, né? Porque, enfim, eu sou o cara que enche o saco, eu sou o cara que marca a reunião, faço relatório, né? Enfim, e assim a gente vai tocando a vida. Cristiano? Eu ainda estou me batendo aqui no computador e no celular ao mesmo tempo, é bem complicado. Mas, assim, o Rudimar resumiu bem o que é o serviço do CISGA, né? Então, o serviço do CISGA é mais um amparo que nós veterinários temos, que nós estamos na ponta, né? Vamos dizer assim. Nós somos, na maioria, numa cidade pequena, um veterinário que fica, vamos dizer, isolado e às vezes não consegue buscar respostas em órgãos superiores, né, como CISPOA, como o próprio MAPA, ou demora algumas respostas. E essa troca de experiências entre os veterinários é de grande valia, né? A gente, eu tenho hoje um estabelecimento de carnes aqui, ou de mel, e um colega do CISGA não tem um estabelecimento de mel, mas vai abrir.
pô, posso ir aí conhecer um estabelecimento de mel teu, como é que tu faz a inspeção, como é que é o projeto, vamos analisar esse projeto junto. Então, essa interação assim dos veterinários, essa troca de conhecimentos é extremamente válida, é uma coisa assim que a gente, quando eu comecei aqui em Bento, por exemplo, em 2012, eu fiquei bem perdido, caí de paraquedas aqui, tinha a legislação que era cópia do RISPOA, né? Então, é uma legislação federal que é adequada ao federal, mas é adequada a uma realidade diferente que nós temos aqui no município, né? Então, com o andamento do CISGA, em 2014, 2015, que nós começamos a nos reunir, eu, Gustavo, Rudimar, nós elaboramos já uma legislação, porque nós tínhamos o intuito de aderir ao SUSAF. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o que eles chamam de mini-CISB, né? Que é uma equivalência ao serviço de inspeção estadual, né? Que daí os municípios que têm o SUSAF, as indústrias conseguem comercializar os produtos deles a âmbito estadual, né? E agora nós estamos buscando o CISB para ter essa certificação, essa equivalência ao serviço de inspeção federal. Então nós temos uma caminhada longa, produtiva. Nós começamos com 2 veterinários, que era eu e o Gustavo. Hoje nós já temos mais de 16 veterinários. Nós começamos no serviço de inspeção com 2 municípios, hoje nós temos 14. Então nós estamos construindo uma coisa muito, muito legal. O reconhecimento nosso também perante os órgãos maiores, né, que nem o SISPOA, o próprio Ministério da Agricultura, está sendo um reconhecimento muito prazeroso, muito, muito bom para nós. Muitas vezes já vieram comissões da Bahia, já vieram comissões do Centro-Oeste para visitar o nosso serviço, o nosso consórcio, para ver como é que nós trabalhamos, porque é um exemplo que está dando certo. Não sei se o Gustavo quer acrescentar alguma coisa no começo. Deixa eu abrir o áudio. Eu queria... Opa! Gustavo, pode falar. Eu tive uma dificuldade para abrir aqui. Integra, como que a gente pode usar, como que a gente pode integrar isso no âmbito do Inova Juntos, como que a CNM tem o conhecimento dela e o que pode ser visto, o que não pode ser visto. Eu quero ouvir também a Elisa, ou seja, a gente tem que fazer essas conexões aí, mas diga lá, Gustavo. Não, só para complementar, reforçar o que o Cristiano e o Rudimar já colocaram, né? O nosso consórcio tem uma organização um pouco diferente do que alguns que a gente conheceu no Brasil, agora com o projeto Consim, onde nós já tínhamos os serviços nos municípios e o que a gente tinha maior carência era de informação e capacitação desses serviços. Então, o consórcio veio como um coordenador, um supervisor desse serviço. Na grande maioria, eu, aqui no caso em Nova Roma do Sul, que é uma cidade de 3.500 habitantes, sou só eu no serviço de inspeção, então é uma equipe, que nem chamam, né? E essa integração com os colegas é muito proveitosa e hoje é essencial, como o Cristiano colocou, das plantas, da troca de informações. Semana passada, um produtor nos procurou para começar uma unidade de beneficiamento de mel e eu recorri já ao Cristiano com um modelo de planta, com outro colega de Antônio Prado, para verificar as dificuldades que ele tem na indústria já instalada lá, para que conseguisse auxiliar melhor o produtor também e já fazer um projeto mais eficaz, né? Abrindo o áudio aqui de novo. Uma das coisas que a CNM sempre estimulou, e a Elisa está aqui, é essa questão da gente ter atuação em consórcio. E um dos temas, ou seja, porque justamente na hora que você tem um consórcio ou finalitário ou multifinalitário, você às vezes começa com uma coisa que está dando certo, tipo a compra em saúde, mas se você tem um consórcio multifinalitário, você vai agregando a sua capacidade de trazer essas convergências comuns. Não que seja fácil, é uma trabalheira gigantesca, todo mundo se bate e isso faz parte do processo. E eu lembro que eu discutia muito com o Osni, principalmente nos primeiros bate-papos lá atrás, a dificuldade da gente fazer a implementação do serviço de inspeção municipal, que às vezes o município não tem essa infraestrutura mesmo, às vezes tinha os problemas das distâncias e às vezes tinha os problemas
de uma legislação extremamente pesada para a dimensão daquilo que a gente iria fazer. E mesmo assim, a gente estava discutindo a questão de como conseguir um selo que pudesse ser estadual ou até essa integração agora que vocês estão falando nacional. E aí eu queria ouvir a Elisa, eu queria ouvir o Osnit, o que acham dessa ação e como isso poderia ser posicionado, de repente, porque no Inova Juntos nós estamos pegando boas experiências e compartilhando. Como que vocês enxergam isso, Elisa e Osni? Bem, Osni, acho que eu vou começar falando aqui, tá? Então, eu acho muito interessante a gente estar trazendo essa discussão aqui para o Inova Juntos como uma experiência, né? Por quê? Devido aí, né, e o Osni pode falar com mais propriedade sobre os decretos e as legislações, né, do Serviço de Inspeção Municipal, mas enfim, em 2019 a gente teve, né, um normativo aí que possibilitou a comercialização dos produtos entre os municípios consorciados, né, e a partir disso a gente tem sido muito procurado, né, aqui na CNM, para orientar os consórcios sobre como fazer esse serviço de inspeção municipal através do consórcio, né, quais são as principais dificuldades, como fazer isso, o porte dos municípios que participam, né, como estruturar esse serviço. Então, é de grande importância a gente trazer isso aqui hoje, né? E aí, assim, eu gostaria de ouvir também do consórcio, assim, quais foram, né, esses desafios. Eu vi aí que vocês foram contemplados, né, no projeto do Ministério, que a gente, né, ajudou aí a gente tem acompanhado a atuação do Ministério nesse sentido. E a gente viu que alguns consórcios estavam tendo dificuldade, e aí você, né, o Rudimar falou que fizeram a uniformização das legislações e tudo mais. Eu queria saber também se vocês consultaram em algum momento desse processo os materiais que a CNM dispõe, né, sobre o assunto, para a gente tentar entender como é que a gente está chegando até vocês, se vocês consultaram a CNM em algum momento, mas a importância da gente estar discutindo isso aqui hoje é porque a gente tem, né, sido muito demandado sobre esse assunto e a gente, aqui na CNM, na área de consórcios, sempre frisamos sobre a importância de conhecer as boas práticas, né, naquilo que os consórcios estão fazendo, sejam eles finalitários ou multifinalitários, para que outros que tenham, né, ou vão se constituir ou pretendem, né, trazer uma finalidade para dentro do consórcio, eles tenham experiências exitosas para consultar, né? Porque a gente traz orientações gerais, mas via de regra a gente não consegue acompanhar cada consórcio ali. Então, é importante a gente ter essas boas práticas, né? Ouvir bastante. Então, assim, o que eu gostaria é que a gente pudesse detalhar o máximo possível isso aqui, né? Porque eu acho que vai ser muito importante, porque realmente é um assunto, uma pauta que tem, digamos assim, está no seu auge, né, aqui na área de consórcios, enfim. E aí, Osni, se quiser me complementar, sim, ou se eu falei alguma besteira também, ele me corrige. Vamos passar por assim. É que assim, nós estamos tendo a chance no Inova Juntos, efetivamente, de sair dessa pauta de alto nível e chegar no procedimento operacional e na manualização e no como fazer. E depois da manualização e do como fazer, a gente ainda grava um vídeo, faz um tutorial, monta um EAV, coloca o povo para conversar, passa o WhatsApp e fala assim, se vira. Então, a gente está tendo uma chance tenho a ideia, se vira nos 30, a gente faz essa conexão muito rápido. Então, normalmente, todos os problemas que o pessoal do Inova Juntos pega é tudo bumerangue. Ele joga o problema, bate nas costas depois para ele mesmo resolver. E eles já estão acostumando, está sendo ótimo isso. Então, de repente, o que eu acho importante é a gente documentar o CISGA como mais uma referência, se não tiver óbice, se não tiver problema, porque, por exemplo, nós fomos ver na área de São Bento do Sul, que tinha uma usina de reciclagem de lixo. Aí nós paramos com o técnico e falamos, peraí, mas está tudo certo? Está certo de acordo com a legislação? Está fazendo os percentuais? Não está fazendo os percentuais? Então, vamos analisar e vamos chegar nisso, porque, de repente, na hora que a gente chega nisso, a gente economiza o tempo do cara que está querendo aprender, já trazendo o conhecimento não só do que está certo,
mas do tanto que a gente pastou aí em cima de aprender o caminho, né? Então a gente tem que ver essa coisa. Mas, Osni, queremos te ouvir também. Diga lá. Primeiramente, assim, pelo que eu entendi, esse material vai ficar, vocês vão disponibilizar, né? Vão divulgar na rede. Então, assim, acho que a gente podia só nivelar um pouquinho, né? Destacar o que é o serviço, né? Para quem provavelmente pode assistir depois, né? Que a gente está tratando aqui do serviço de inspeção municipal, que é responsável pela inspeção dos produtos de origem animal, né? E esse tema, né, está bem em destaque por conta dos novos normativos, quando o Ministério da Agricultura reconheceu essa figura, né, dos consórcios e permitiu o comércio entre os seus entes, né, entre os municípios pertencentes ao consórcio, né, que anteriormente o Ministério da Agricultura não reconhecia isso, né, esse processo, esse trabalho de inspeção dos municípios, né, e dos consórcios transitarem entre eles. Então, é bom a gente destacar isso. Inclusive, está em debate agora a questão da inspeção vegetal, né? Não sei se vocês, por acaso, estão pensando em também migrar, incluir a questão do vegetal, né? Porque a gente sabe que aí no sul, a parte vinícola, né? Tem uma presença grande, né? Pode ser que seja do interesse dos senhores futuramente estar oferecendo esse serviço. Mas, assim, eu queria conhecer um pouco mais. Vocês falaram que são 16 veterinários, 14 municípios, e são quantos estabelecimentos, né, esse panorama do tamanho? Vocês falaram também do SUSAF, que vocês tinham o objetivo de aderir ao SUSAF. Como é que está esse processo? Vocês conseguiram aderir ao SUSAF? Foi autorizada essa adesão? E se sim, como é que está? Por que não caminhou a adesão ao SUASA? Porque se vocês já são reconhecidos dentro do Estado como atender a legislação do Estado, hoje é processo de adesão ao SUASA, quem faz é o Estado, né? Então, teoricamente, se vocês já estão de acordo com a legislação do Estado, o que houve que esbarrou que vocês não conseguiram subir para o nível do CIF, né, do federal? Deixa eu só terminar, que eu termino rapidinho, Cristiano. E também sobre a questão do Consim. Como é que está sendo a expectativa de vocês, assim? Porque o Consim, a gente está vendo que é muito bom. Todas as conversas que a gente teve com os consórcios, eles estão felizes, né, do fato, principalmente vocês falaram aí que vocês nasceram pensando em capacitação e gestão dos serviços, né, e o Consim, de fato, o Ministério da Agricultura finalmente está fazendo a gestão e finalmente está dando capacitação, né, está mandando um consultor aí nos consórcios, está orientando, trazendo informação, trazendo conhecimento e agregando para os municípios, é isso que a gente tem visto. Mas eu acredito, né, das informações que a gente tem, que vocês já estão atrasados, né, que a ideia do processo de adesão era agora, né, esse mês, ou mês passado, e acredito que vocês tiveram uma reunião e foi repactuado esses prazos, eu não sei exatamente. E aí, se vocês puderem me atualizar, e como é que está sendo essa experiência? Porque de alguns consórcios que nós conversamos, esse processo do Consim, a principal dificuldade tem sido, em especial, a questão da adequação dos estabelecimentos, né? Que muitos estabelecimentos, nesse processo de consultoria do Ministério da Agricultura, eles estão pedindo alguns ajustes de planta, algum ajuste de infraestrutura desses estabelecimentos, e alguns estão com esse dever de casa, né, de fazer esse investimento, de melhorar essa estrutura do estabelecimento. E pensando também nessa realidade que vocês falaram, que vocês fazem a coordenação e capacitação, só para eu entender melhor. Então, todos os veterinários são do seu município, não existe, por exemplo, um veterinário de um município fazer um trabalho em outro município, até mesmo às vezes vocês falarem, eu não conheço de mel, mas, poxa, será que lá no outro município tem um veterinário que já tem expertise? Será que esse intercâmbio não seria interessante? Como é que vocês veem isso? Se seria interessante, seria possível, né? Parece que vocês ainda não fazem isso, não pensam nisso, que às vezes até para facilitar, agilizar esse processo, talvez seria uma bela metodologia. Queria ouvir um pouquinho mais vocês, acho que era isso, meus questionamentos. Só para antes do Cristiano e do Gustavo, só situar um pouquinho então, né? O CISGA hoje possui 18 municípios consorciados, uma população de 388 mil habitantes. Desses 18 municípios consorciados, 14 possuem sistema de inspeção municipal funcionando, né? Tem médico veterinário, tem estrutura e
todos os municípios têm seus estabelecimentos de agroindústria ou que atendem aos produtos de origem animal. O total de estabelecimentos que são abrangidos por esses 14 municípios são 82 estabelecimentos, certo? Nós não estamos nesse processo do Consim indicando todos, até porque seria, né? Até nós começamos com um número grande e o Ministério disse, vamos devagar, né? Vamos um passinho por vez, né? E aí eles tinham razão, né? A gente foi ajustando, a gente foi aprendendo também nesse processo. Todos os médicos veterinários são concursados nos municípios. Nós temos 2 municípios que possuem médicos veterinários em contrato emergencial, né? Então, dos 14, nós temos 16 médicos veterinários, porque tem 2 municípios com 2, mas temos 2, que é o de Paraí e o de Nova Bassano, são 2 médicos veterinários que via contrato emergencial. Não tem concurso. Vocês não imaginaram contratar pelo consórcio? Aí só antes de chegar na resposta à pergunta, eu vou te responder uma outra pergunta anterior que tu fizeste, né? Nós no processo de adesão ao SUSAF em 2016, 17 principalmente, nós tentamos fazer o quê? Bom, como somos um consórcio, tem toda a base legal, poderíamos viabilizar que o médico veterinário do município A pudesse cobrir as férias do médico veterinário do município B, né? E aí, legalmente, isso não é possível, hoje não é possível, segundo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria Jurídica Externa, porque o médico veterinário, ao ser concursado no município, ele tem poder de polícia no seu município. Ele não pode extrapolar a sua fronteira, né? E nós nunca pensamos em trabalhar, em realizar pelo consórcio, né? Por quê? Porque nós temos nos municípios já essa estrutura pronta. Por que teria que ter uma pessoa de fora que não está lá no dia a dia, né? Essa experiência o que os médicos veterinários trazem para as reuniões da sua vivência no dia a dia é muito importante para dirimir dúvidas e construir soluções, né? Então, aí teria uma pessoa de fora caindo de paraquedas que não está no dia a dia, não conhece a realidade. A nossa realidade aqui também é importante destacar, são pequenos estabelecimentos, tirando o Bento, que tem os maiores, Bento e Veranópolis tem alguns maiores, mas os demais são estabelecimentos pequenos, né? É o pai, a mãe, o tio e o primo, e, enfim, né? Então, esse contato direto do médico veterinário com ele, esse contato quase que diário, é muito bom para fortalecer o funcionamento do serviço, mesmo quando, né, o caso do Gustavo, aí tem que ir lá aplicar uma multa no estabelecimento que ele tem lá em Nova Roma, mas vai lá e aplica, porque é a função e nós cumprimos isso à risca. Então, esse foi um outro detalhe importante que eu queria estar respondendo, né? Então, por isso que nós não pensamos em contratar pelo consórcio, já que hoje, né, o sistema de inspeção municipal, uma das premissas é ter o médico veterinário concursado no município. Então, dessa forma, a gente trabalha assim. Então, respondendo algumas perguntas que foram feitas aqui, né? Ah, sim, uma outra coisa que a Elisa falou, né? A N29 do Ministério da Agricultura permite que haja comercialização dos produtos dentro dos municípios consorciados. Mas, para nós, na nossa realidade do CISGA, não se aplica. Por quê? Porque os estabelecimentos já têm SUSAF, eles já comercializam em todo o estado. Então, não houve essa necessidade de adequação, de acatar a IN 29. Então, não houve essa. Então, no nosso caso, não atendeu essa demanda, né? Mas tem outros consórcios que atendeu e funcionou. E destacando, né, 2 exemplos que eu quero dar aqui, que eu acho que são bem legais. Teve um município que ingressou no CISGA em função de termos essa organização do serviço de inspeção regional. Depois ele descobriu que tinham outros serviços agregados juntos, né? Comprou uma Kombi, no bom sentido, e ganhou uma Mercedes, né? Ou seja, tem muito mais, o consórcio oferece muito mais do que só serviço de inspeção. Em 2016 e 2017, a gente fez um curso de boas práticas com estabelecimentos e veterinários, RTs. Foram 3 etapas. E no final de 2017, uma agroindústria se estabeleceu em Fagundes Varela.
e a prefeita, na época, nos convidou a participar da inauguração. Chegamos lá, a proprietária do estabelecimento, que é uma queijaria, disse, um dos motivos que nós estamos aqui hoje abrindo esta agroindústria é porque nós participamos daquele curso que o CISGA ofereceu para nós lá em Veranópolis. Então, essa é a entrada do município por causa do serviço de inspeção. E esse exemplo desse estabelecimento que saiu da informalidade, conseguiu se viabilizar graças a um trabalho que nós fizemos de forma coletiva, por si só já valeu todo o processo, né? Todas as dores de cabeça, as confusões, enfim, mas um processo muito rico de troca de experiências. Nós, enquanto consórcio, precisamos avançar ainda. Por exemplo, hoje, todo esse trabalho que os médicos veterinários fazem é todo um trabalho que é através do prefeito concordando e cedendo ele. O Cristiano e o Gustavo, que estão aqui, não recebem nenhuma gratificação para fazer isso. Muitas vezes tem que... É o carro da prefeitura, o combustível da prefeitura, a diária da prefeitura. Volta e meia, a gente procura contemplar. Então, nós precisamos, enquanto consórcio, melhorar essa relação também com esse serviço importante que eles desenvolvem, e estamos prevendo isso agora na Assembleia de Julho dos Prefeitos. Nós vamos prever o pagamento de gratificação para os médicos veterinários. Nós já fornecemos material gráfico, fornecemos uniformes e vamos fornecer novamente uniformes agora, mas também tem que ter a valorização do ponto de vista são horas de trabalho, horas de deslocamento que sai da sua rotina, então também tem que haver uma contrapartida do consórcio valorizando esse trabalho que é muito importante de fortalecimento da economia local, né? Que isso é uma das premissas da organização do sistema de inspeção, né? Que fortalece a nossa economia local aqui e dá um upgrade muito bom para ela. Então eu passo para o Cristiano e para o Gustavo daí fazerem seus comentários. Quem complementa, pessoal? Eu não sei do assunto, eu sou só o papagaio de pirata. Vocês falam levantar as velas, eu falo, levantar as velas, vai, isso é com vocês aí. Enquanto eles abrem o microfone, Rudimar, você falou aí que a questão do poder de polícia, né, do médico veterinário do município, a orientação é do Ministério Público? Como é que é? Tribunal de Contas do Estado. E aí já existe o apontamento do Tribunal de Contas? Ou vocês ficaram preocupados com o Tribunal de Contas? Não, na verdade... Fechou o microfone. Em 2017, na verdade, nós consultamos a nossa assessoria jurídica, nós temos o CISGA professor jurídico, né? E ele fez uma consulta à assessoria jurídica externa que tínhamos na época, e ela fez uma série de apontamentos baseados em algumas manifestações do Tribunal de Contas enfim, que não teria legalidade para fazer isso. Por exemplo, o Cristiano de Bento vai lá em Nova Roma, onde o Gustavo está, vai lá e aplica faz uma apreensão lá de produtos inadequados, deu uma análise não conforme, ele cancela o produto. O empreendedor, né, ele pode acionar judicialmente, porque legalmente o Cristiano não tem legalidade para atuar em outro município, a não ser porque ele é concursado no município de Bento Gonçalves. Ele está concursado no município e também não está cedido, né, ao consórcio, né? Por exemplo, porque, por exemplo, se ele fosse, por exemplo, cedido sim. Cedido ele está. Cedido poderia. Não, eu estou cedido, mas mesmo assim o parecer foi que não poderia. É mesmo? Exatamente. Eu estou cedido 8 horas semanais. Para ter uma ideia, só para ter uma ideia, né? Aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nós ficamos 3 anos brigando com eles, que eles disseram o seguinte: consórcio público não pode ser via CLT, tem que ser estatal, tem que fazer a migração, né? E a lei federal sempre falou que é via seletista. Então houve 3 anos de briga com o Tribunal de Contas e entender que estava certo, mas foram 3 anos de briga, apontamento, responder processo, enfim, então é uma situação... Mas tudo bem, faz parte da vida, é uma briga que nós não é que nós desistimos, né? Mas um passinho para trás para depois avançar 2, né? Na verdade, essa questão de contratação não é que poderia ser CLT, tá? Até 2019, realmente, era empregado público, estatutário, né?
E aí houve uma alteração na legislação de consórcio que permitiu que os consórcios, né, tivessem o regime CLT, o que não eximiu, né, a responsabilidade do consórcio de fazer o concurso público, porque pela própria Constituição Federal, o consórcio, né, é administração indireta, então ele tem que fazer o concurso normalmente, mas agora pode contratar CLT, e aí então é empregado público, né? Mas o empregado público, até essa alteração na legislação de consórcio, realmente não havia né, não havia essa previsão, né? E aí houve uma alteração em 2019 e agora sim é legal, é permitido, é desta forma. O que tem acontecido é que os consórcios acham que estão, né, que não precisam mais fazer concurso público. E isso não é verdade, né? Porque a forma de ingresso é uma e o regime de contratação é outro, né? Então, permanece como forma de ingresso o concurso público e a contratação é de empregado público regime CLT, né? Exatamente. Inclusive, todos os nossos funcionários, com exceção desse que vos fala, né? Os demais, todos são concursados. Perfeito, nessa modalidade que você ótimo. falou. Mas Excelente. mesmo assim, o tribunal entendia que tinha que ligar para o estatário. Ah, sim, entendi. Mas ele entendia isso anterior a 2019? Sim, foi uma briga de até 2019, 18, 19. Em 2019, eles entenderam que não precisava mais. Depois, porque... uma outra unidade, uma outra seção do Tribunal de Contas aqui do Estado também entendeu isso. Tá, porque realmente até 2019 a legislação de consórcio público realmente, talvez por isso que eles estavam entendendo essa obrigação, mas enfim, passou-se na Câmara, isso já porque era uma briga de outros consórcios, né? Porque o consórcio, ele pode ser extinto a qualquer tempo, e daí você faz o quê com o servidor estatutário? Quem assume o servidor, né? Então houve essa briga e hoje é pacificado, né? Exato. Agora, o que eu acho interessante que você está colocando aqui é essa questão do poder de polícia do médico veterinário, né? Mesmo sendo cedido, o tribunal entendeu que ele não pode fazer a inspeção pelo consórcio. Então, ele faz no município ali, né? Mas ele não é um médico veterinário do consórcio, que poderia estar indo em todos esses 14 municípios. Na realidade, a gente vai nos 14 municípios, né? A gente frequenta, mas a gente tem que ir junto com o veterinário do município. Eu como coordenador, né, e o Gustavo como coordenador substituto, nós vamos, por exemplo, ontem eu fui a Guaporé, mas eu fiz uma supervisão, eu não fiz uma inspeção. Né? Então, se eu tivesse encontrado alguma coisa, eu teria que falar com o veterinário de Guaporé, para o veterinário de Guaporé fazer um auto de infração, uma notificação, uma suspensão, qualquer coisa desse sentido, né? Porque eu não teria o poder de polícia para lavrar um auto de infração lá naquele estabelecimento, mesmo que eu seja cedido 8 horas por CISGA. Esse foi o entendimento desde 2016, em todas as consultas que nós fizemos. Desde aquela época, a gente tem exatamente esse entendimento, tá? Então, pode falar. Vocês têm esses documentos da consulta, da resposta do tribunal? Ou... Eu vou solicitar para o nosso jurídico que ele fez na época, para passar para vocês. Porque isso é interessante, porque aqui na área de consórcios a gente tem um material sobre jurisprudência, né? E especificamente sobre o serviço de inspeção municipal, como essa é uma pauta que a gente, né, tem discutido bastante na CNM, seria bem interessante para a gente ver isso, né? Como é que o Tribunal de Contas entendeu, até para que a gente possa seguir com as nossas orientações, né? Né, Osni? Eu acho que é importante, porque a gente sempre, assim, a gente orienta, mas, assim, muitas vezes a gente sempre diz, olha, consulte o Tribunal de Contas exatamente por isso, porque pode haver diferença, né, entre o entendimento do Tribunal de Contas de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim, dos estados, né? Então, o que acontece? Esse tema é
aberto ainda, ele é complexo, então eu não posso dizer, faça uma ação como do CISGA e contrate pelo consórcio e atue em todos os municípios, porque isso pode mudar, isso já não pode ser feito no Rio Grande do Sul, e eu não consigo garantir que isso possa ser feito em nenhum outro estado, contratando pelo consórcio ele fazendo a fiscalização, e também não consigo garantir que pode ser feito o médico veterinário local respondendo pelo local. É isso, ou seja, eu não posso indicar, tipo assim, para resolver o problema do serviço de inspeção via consórcios, a solução é essa. Não dá para dizer isso. É isso. Assim, dá para fazer o serviço, né? A questão é que a gente, assim, com a experiência do CISGA, realmente a gente tem que tomar cuidado nesse sentido da contratação do médico veterinário. Mas, assim, já tem muitos outros consórcios atuando com serviço de inspeção municipal. Claro que a gente não tem tanto conhecimento a fundo como a gente está tendo do CISGA, mas realmente esse é um ponto que a gente deve estar atento no momento de instituir o serviço de inspeção municipal no consórcio. Então, se ele está sendo instituído no estado de São Paulo, qual é o entendimento do Tribunal de Contas daquele estado, né, que o consórcio está sendo instituído e está implementando o seu serviço? Porque pode ser que em outros estados há um entendimento de que aquele veterinário que é cedido ou contratado pelo consórcio, ele tenha o poder de polícia dentro dos municípios consorciados. Mas realmente é difícil. Desculpa, com a experiência do CISGA, eu vejo que a gente não pode bater o martelo e dizer que isso pode ser feito em qualquer lugar. Mas o serviço de inspeção municipal, ele pode ser executado pelo consórcio, ele está sendo executado por muitos outros. A gente tem que ter, o que a gente vai ter que ter são as atenções específicas de cada estado, né? No que tange a essa questão da contratação do médico veterinário, né? Porque há uma legislação dizendo que se houver serviço de inspeção operacionalizado pelo consórcio, pode, né, ser comercializado entre os entes consorciados. Então, há resguardo na legislação para que isso seja executado pelo consórcio. Se vocês consultarem o SINDIAN-REC, que é o... Eu não sei onde, exatamente onde é que é, eu acho que é Chapecó. Não é Chapecó, é mais para o litoral de Santa Catarina, lá eles podem. Itajaí. Ali a menina ali, a Maria, ela consegue, ela é do consórcio e ela consegue fazer a inspeção nos municípios. Exatamente. Então, um talvez entendimento de estado. Só do estado do Rio Grande do Sul, exatamente. Gustavo ali está levantando a mão. Aí que eu queria chegar, tá? Numa dificuldade que nós vimos, e até eu e o Gustavo, através da CNM, o ano passado, fomos a Brasília para conversar sobre isso, que uma das dificuldades é o conceito de equivalência entre as pessoas, né? Entre os auditores, entre os próprios, entre o Ministério, entre os próprios auditores do Serviço de Inspeção Estadual. O conceito de equivalência é uma coisa que ninguém tem, né? O equivalente, para mim, é um equivalente diferente do equivalente para o Gustavo, entendeu? Então, esse conceito que teria que ser mais bem trabalhado para que um auditor chegasse aqui e dissesse, não, Cris, tu tem que fazer dessa maneira, e o outro auditor falasse, não, tu está fazendo dessa maneira, tá certo. Entendeu? Porque algumas vezes nós recebemos auditorias do SUSAF, que o SUSAF é o Serviço de Inspeção Estadual, para a gente aderir ao SUSAF, e nós tínhamos, numa auditoria eles falavam que a caneta tinha que ser verde. Na outra auditoria, mas quem é que falou que a caneta tem que ser verde? Ela tem que ser azul. Sabe? Então, o conceito de equivalência, esse conceito é o que falta ter na cabeça dos auditores e de todo mundo para a gente entender o que é equivalente. O equivalente não é igual. O objetivo é chegar num serviço de inspeção que tenha todos os controles, que deixe um produto com qualidade, com inocuidade, com toda a rotulagem direitinho para o consumidor. Agora, de que forma fazer, se vai chegar no objetivo, beleza. Agora, não chega no objetivo, tá, então tem alguma coisa errada. Agora, isso é muito estranho. Em relação também ao que foi perguntado, por que nós temos o SUSAF e nós não temos o CISB? Essa é uma questão também muito debatida entre nós veterinários,
Porque se o serviço de inspeção estadual ele é um serviço CISB, ele é credenciado CISB, né? Então ele automaticamente, nós tendo o SUSAF, nós teríamos que ter, nós seríamos equivalentes também ao CISB, né? Se nós somos equivalentes ao Estado, nós seríamos, e o Estado é equivalente à federação, então nós seríamos equivalentes à federação igual, né? Mas não é o entendimento do Estado. Não é o entendimento que está tendo, e a gente já debateu sobre isso muitas vezes, até por isso nós estamos migrando diretamente para o CISB e para tentar que não soframos algumas coisas. Inclusive, a legislação estadual, ela contempla, para o SUSAF, que é para agricultores familiares ou de pequeno porte, ela contempla alguns itens que, aliás, a legislação federal contempla muito mais itens do que a legislação estadual. Então, a legislação estadual é mais aberta do que a legislação federal, o que, no meu entendimento, não poderia acontecer. Por exemplo, na parte de autocontroles, a legislação estadual exige só 8 autocontroles, né? Exige manual de BPF. E a legislação do CISB, que é a legislação federal, necessita de 14 autocontroles. E isso já trata como programas de autocontrole, né? Então, isso o conceito, eu acho que dificulta muita coisa, é o conceito de equivalência. Tá? Eu acho que o Gustavo ele tem uma maneira de se expressar muito melhor que a minha, então talvez ele faça a consideração melhor ali. Eu estava anotando aqui, porque senão eu vou me perder nos termos. Eu já estou querendo saber o que eu falo. Eu falo assim, vai para cá ou vai para lá? Eu sou a favor ou contra o quê? Me ajuda. Eu vou começar pela retomada lá do poder de polícia e da estruturação nossa do consórcio, tá? Então, os nossos municípios já tinham médicos veterinários e, à época, também teria uma dificuldade na cedência. Esses municípios teriam que ceder, porque todos são estatutários, como o Rudimar já colocou, teriam que ceder esses veterinários para o consórcio e depois esse consórcio teria que repassar o valor, né, do pagamento desses veterinários para o município, porque o município, acredito que não teria como, daí estou dando uma opinião que eu não sei realmente como é que funciona isso, mas ele não teria como passar o veterinário estatutário no município para o consórcio, né? Há uma dificuldade também que essa cedência, a execução, no momento que o servidor é concursado no município, essa atuação em outro município, o servidor tem que estar, acredito, tem que manifestar, está de acordo, né? Porque ele fez concurso público para atuar naquele município, não para atuar numa região inteira. Diferentemente de um consórcio. Esses dias, eu acredito que o mês passado, eu participei de um treinamento onde falaram muito sobre o poder da polícia, que derivava do Código Tributário Nacional, se eu não me engano, e era a prerrogativa da administração pública de servidor estatutário. Então, se o consórcio for construído e concursar esses veterinários como estatutários na figura do consórcio, acredito que não teria problema da aplicação do poder de polícia. Eu não entendo daí como, no nosso modelo atual, isso não seria aplicável, porque a gente já tem esses veterinários nos municípios, né? Não teria como tirar dos municípios e passar todos para o consórcio. Mas acredito que daí teria como desempenhar essas funções de apreensão, né? E o poder de polícia administrativa, são várias ações que a gente tem que tomar. O que mais depois? A parte das equivalências que o Cristiano estava colocando, quando a gente tentou primeiro a equivalência via consórcio ou SUSAF, não foi possível, mesmo tendo regramento, né? Então, às vezes, a gente tem esse problema que há regulamentações e as regulamentações, às vezes, não são executadas a contento do que o legislador pensou ou normatizou quando fez aquela norma. Se nós formos pensar no conceito de equivalência, nós
tendo 11 municípios, se não me engano, né, Cristiano, ou 12, já equivalentes ao SUSAF, e o CISPOA, que é o Serviço de Inspeção Estadual, ao qual a gente é equivalente via SUSAF, sendo equivalente ao CISB já, nós, no meu entendimento, já seríamos equivalente automaticamente à União, né? Porque se eu sou equivalente ao Estado, o Estado é equivalente à União, eu sou equivalente à União. Para mim é meio que uma lógica assim. Isso não acontece. O Ministério da Agricultura entende que o CISB veio como um SUS da agricultura, só que acho que semana passada, numa reunião, nós discutimos sobre isso. O SUS, houve a delegação, principalmente a gente tem mais conhecimento na parte da vigilância sanitária, né? É uma outra estruturação, há um compromisso do município com o Estado, do Estado com a União, e há um repasse de verbas, né? Aqui, o CISB foi criado, só que ele não é essa migração, essa delegação mediante compromisso documental, e sim uma análise com alguns auditores daquele órgão para considerar o equivalente. Nessa reunião que nós tivemos em Brasília, que eu e o Cristiano participamos, uma semana, a gente ficou fazendo várias atividades para definir o problema das auditorias do CISB. Por que o CISB não andava era a nossa pergunta-chave inicial. E nós chegamos nessa resposta de que não há o conceito de equivalência, e todo mundo sabe, decor salteado. Só que, na prática, não há esse conceito. Esse conceito é muito subjetivo, e quando eu passo a uma avaliação de técnicos, esses técnicos, eles vêm com experiências próprias de outras realidades. Eu não tenho como padronizar, não há um checklist, que foi uma das propostas naquela época, de que transformasse isso o mais objetivo possível. Nós sugerimos um ranqueamento por pontos, né? Tem médico veterinário? Tem, pontua. Não tem? Daí algumas perguntas vai fazendo, somou, vamos dizer, 8, tá equivalente, de 7 para cima está equivalente. Menos do que isso não seria considerado, tem que corrigir aqueles itens até conseguir essa pontuação. E algumas perguntas críticas, né? Essa não vai nem começa a pontuar. Isso ainda não foi feito. Acredito que no próximo ano também nesse ano não vai acontecer. E essa experiência de cada veterinário, nós já passamos por várias auditorias. Tem veterinários que estão acostumados com a rotina dele de atividade num frigorífico, com 700, 800 funcionários, frigorífico que abate mais de 1.000 cabeças, 2.000 por dia, exporta, então esse frigorífico se adaptou às exigências do comércio exterior para que conseguisse fazer essa comercialização dos seus produtos, e ele é uma outra realidade, é uma outra organização, ele tem uma equipe muito maior do que todos esses veterinários que nós temos no CISGA, só para cuidar do controle de qualidade dentro da própria empresa, onde a nossa realidade é o quê? O proprietário, ele é o produtor do leite, então ele vai, faz a ordenha, traz o leite, faz a análise, faz o checklist da verificação para ver se aquilo que ele mesmo limpou está limpo, faz a admissão do leite, faz a produção, depois sai, acaba a produção, faz a higienização, faz todos os registros de rastreabilidade e vai no telefone para tentar vender, e no outro dia faz o comércio e a entrega desse produto. Às vezes é 1, 2, 3 pessoas dentro que tocam essa empresa, né? Então são realidades muito distintas, que às vezes essa falta da equivalência, que nem o Cristiano falou, do produto final, a qualidade do produto final, aquela visão tudo isso, toda essa normatização é visando um produto seguro para o consumidor.
né? Esse é o objetivo final nosso. E essa deve ser a equivalência. Não se ele tem um controle de qualidade com tantos programas de autocontrole, com tantas... com tantas pessoas fazendo controle de qualidade, esse monitoramento e verificações em cima de verificações, né? Não é possível, às vezes, fazer essa execução a nível de um estabelecimento pequeno, como é a realidade nossa aqui no consórcio. E isso inviabiliza. Agora teve, como vocês colocaram, nas consultorias, algumas demandas, muitas delas foram documental, onde tu tem essa dificuldade de implantar vários autocontroles para a mesma pessoa preencher, e a primeira coisa que ele pensa é: eu vou ficar uma manhã preenchendo, monitorando se eu fiz o que era para me fazer corretamente, e eu estou reduzindo, em vez de eu poder trabalhar 8 horas para produzir o meu produto, eu vou trabalhar 4 horas só, porque as outras 4 eu vou ter que ficar fazendo monitoramentos. Pois é. Interessante. E uma pergunta, pessoal, eu já estou aqui, estou vendo aqui o meu símbolo aqui me avisando que a gente acha que tem 1 hora mais ou menos prevista para essa reunião, e eu estou com uma outra na sequência. Mas como é que a gente encaminha essa ação? Tipo, vamos fazer mais uma discussão, vamos amadurecer, mas isso aqui, o que eu vejo? Nós temos muitas coisas que ainda estão no depende, nós não temos uma solução que a gente possa dizer assim, ó, o caminho é esse, nós temos um conjunto de orientações que a CNM já faz, falando o seguinte: o consórcio é uma boa, a inspeção municipal é uma boa, essa forma é uma boa, e nós temos um caso específico, no caso do CIS, que eles conseguiram fazer assim, 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 no Rio Grande do Sul. Funciona para todos? Não sei. Mas aqui funciona, e funciona com esses condicionantes, com um problema de equivalência. Tipo assim, nós começamos daqui com essa premissa, e nós estamos exatamente nela. Ou seja, a gente não pode sair daqui para uma extrapolação que eu possa dizer isso para nenhum outro estado ou município. Ó, temos aqui uma solução de referência que você pode resolver o problema da inspeção municipal no consórcio do município de Rondônia por essa forma. Que, por exemplo, em Rondônia ou no Pará, o simples fato da distância dos municípios é um gigantesco, né? Você não teria essa forma de extrapolação. Eu estou tentando pegar isso e tentar ver o que eu consigo extrair como boa prática, como não, ou como aprendizado. Aprendizado para a gente, legal, perfeito. Para fora, ainda a gente não tem esse grau de maturidade. É isso ou eu estou entendendo errado? Assim, em hipótese alguma, a gente vai pegar uma experiência e replicar totalmente igual em outro lugar, né? Por quê? A gente traz o que é exitoso, o que deu certo, né? Como uma, digamos assim, uma fonte de pesquisa, uma possibilidade. Mas fazer um Ctrl+C ou Ctrl+V em qualquer que seja a finalidade do consórcio, sua área de atuação, não é possível, exatamente por essas questões que você acabou de colocar. A realidade do local, a distância geográfica, isso vai influenciar, tá? Mas nós temos aqui uma experiência que está dando certo e que serve como uma fonte, né? De busca de conhecimento, de entender como isso foi implementado, né? As dificuldades que foram enfrentadas, e via de regra a orientação da CNM sempre foi que por exemplo, essa questão que eles estão falando, né, do médico veterinário, isso não é uma questão pacífica, né? E a CNM sempre orientou no sentido de fazer a consulta aos tribunais de contas para proceder com maior segurança. Mas nós temos aqui, sim, uma experiência que é um êxito. Mas, em qualquer hipótese, nós nunca vamos bater o martelo e dizer, ó, pode fazer exatamente dessa forma que vai funcionar. Não temos como garantir isso, né? Temos como garantir que essa é uma boa experiência, que está dando certo, que funcionou para essa região, para essa localidade, por esse e aquele motivo, e que enfrentou essas ou aquelas dificuldades, né? Então, acho que é isso, assim, a gente tem aqui uma boa experiência, uma boa prática, né? Mas nada em relação a consórcio a gente vai dizer que pode ser copiado e colado, né? Sempre terá que ter as adaptações de acordo com a realidade local ali
municípios, né? Tamanho, porte, estabelecimento, enfim. O pessoal do CISGA quer falar, mas eu gosto de fazer o contraponto. Deixa eu fazer o contraponto, Elisa. Na verdade, eu acho que sim, é um modelo. Mas qual é o modelo que eles trouxeram? Qual a solução? A solução de gestão. Eles estão fazendo a gestão dos diversos serviços de inspeção. Né? Uma coisa que é muito comum, e eles destacaram aí, o EUKIP. Tem lá o município, tem um médico veterinário, não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar, não tem com quem trocar, nem onde buscar informação. Então, esse modelo de gestão que o CISGA faz, conseguiu o quê? Agregar a equipe, ter algum elo de ligação. Pode ser, é óbvio que o que a Elisa falou, eu concordo, né? Não é a solução para todos. Mas o modelo de gestão, sim, com certeza eu acho que é replicado. Né? Você chega lá, por exemplo, no estado do Goiás, o que eu faço? Eu tenho 5, 6 SINs, mas a gente não dialoga, a gente não tem nenhum instrumento de intercâmbio. Às vezes, esse consórcio, nesse modelo, talvez seja uma alternativa para a gestão lá. Sim, com certeza, eu concordo. Vamos Assim, ouvir, pessoal. O Gustavo levantou a mão, o Cristiano levantou a mão, e eu já fiquei feliz. Se pode falar que é um modelo de gestão de sistema de inspeção municipal, eu não ultrapasso nenhum limite do que é razoável. O que eu não posso dizer é o seguinte: isso aqui é a solução do modelo de inspeção municipal. Não, mas eu tenho um lugar que tem um possível modelo de gestão que funciona para vários serviços de inspeção municipal. Ótimo, aí a gente está ajudando a resolver problemas. Gustavo e Cristiano? Eu vou falar sobre a parte do veterinário. Para nós é extremamente válido. Tá? Você sozinho no município e você com 14 veterinários que tu possa consultar. Daqui a pouco tem um produto de Veranópolis que está aqui em Bento, que antes da gente estar participando do Consim, não poderia estar. Vamos dizer, vou dar um exemplo. Aí eu ligo para a veterinária de Veranópolis, olha, está aqui, ela vai no estabelecimento de lá, porque a gente consegue fazer mais ações de combate à clandestinidade, mais ações de educação sanitária, a gente consegue abranger muito mais pessoas e muito mais, chegar num objetivo maior muito mais rápido, sendo que nós estamos em 14 municípios, em 14 veterinários. Né? Então, isso, para mim, assim, é fundamental. Ter o poder de polícia de outro veterinário vir aqui, talvez seja a viabilidade econômica seja melhor, mas a parte do veterinário saber a realidade local, estar no município, o estabelecimento saber que toda tarde vai encontrar o veterinário no escritório ou marcar uma reunião e vai conseguir encontrar o veterinário. A aprovação do projeto fica dentro do município, a aprovação do rótulo fica dentro do município. Às vezes, a gente tem casos que vai para Brasília, demora 4 meses para vir uma aprovação de rótulo. Aqui no município, a gente faz uma aprovação, daqui a pouco, que se é um produto sazonal, tem que ser, 5 dias. Senão ele não vai aproveitar a sazonalidade daquele produto. Né? Então, assim, a agilidade é muito maior no sistema que nós temos, né, do que seria um centralizado. Por exemplo, pessoal, ontem eu fui a Guaporé. Guaporé dá 140 quilômetros daqui de Bento. Imagina se o veterinário ficasse na sede do CISGA, né, e tivesse que ir a Guaporé todos os dias. Mas não, lá tem 2 veterinários que fazem o trabalho. Sabe? Então, assim, o nosso modelo de gestão, ao meu ver, né, que é gestor, é um modelo muito bom e que está funcionando muito bem aqui no CISGA. Ótimo, achei o pedaço que dá certo. Seguinte, querem fazer um EAV quarta-feira que vem para explicar para todo mundo como é que é o modelo de gestão utilizado pelo CISGA nos sistemas de inspeção municipal, com a orientação das equipes da CNM, para que nós possamos fazer todas as considerações, que as coisas variam, que não pode copiar e colar, que o consórcio é uma coisa boa, etc, tal. Porque aí a gente não está falando, isso não é uma salvação da lavoura, não. Isso é uma forma de pensar, é um jeito de trabalhar que deu certo nesse lugar. Não garanto que vai dar certo no seu, mas vocês podiam aprender com os erros, com acertos desse pessoal, e qualquer coisa liga para eles. Porque, gente, olha que maravilha, se eu tenho 14 veterinários, é melhor do que eu discutir isso no grupão do WhatsApp, da turma da natação, entendeu? O cara falou que faz assim que é bom. Não, você tem a quem recorrer, o cara vem junto, marca com você, vai lá, discute entre... E isso é gestão, gente, é uma troca de conhecimento ativa. Eu acho isso muito bom.
Porque eu acho que aí a gente pode, amadurecer essa ação, dar um passo adicional e criar um efeito multiplicador. A gente já chegou nesse entendimento mais ou menos, e a gente faz uma apresentação para os outros conhecerem o que vocês estão fazendo, com os problemas que tem, com as vantagens que tem, e a gente vende a bandeirinha do que, olha, consórcio é uma boa, consórcio é uma alternativa, faça com orientação e muita atenção na questão de um tema complexo como o serviço de inspeção. O que vocês acham da gente fazer isso quarta-feira que vem? No EAV? Não sei, o Dimar está falando... Já estou querendo compartilhar para todo mundo. Eu sou o tipo do cara do grupo da natação, entendeu? Eu quero, os caras lá sabem. No dia 14, o Cristiano está em Farroupilha, tem uma supervisão lá, não sei se ele consegue ficar um tempinho fora da supervisão, mas nós temos uma apresentação modelo que nós fizemos para o Ministério da Agricultura agora em janeiro. Eu vou encaminhar para a Isabela depois, tá? Vou encaminhar para ela, depois ela vê ali. Nós podemos dar uma melhorada ou manter aquela mesma, apresentar, e que nem eu pedi a palavra para falar exatamente isso. A nossa é uma modelagem de gestão. Tem outra modelagem de gestão, que é esse do CIANREC ou de Mato Grosso, agora não me lembro da Daniele, que eles criaram o consórcio só para o SIM. Sim. Né? Então, é outra forma de gestão. Então, de repente, a gente chama os caras também. A questão é a seguinte, a gente precisa trazer o tema de consórcio de forma qualificada e positiva como uma alternativa para a realidade. Esta forma que a gente trabalha, ela é uma forma positiva de gestão e funciona muito bem. Tá bom. Podemos, Gustavo e Cristiano, ok? Mas dia 14... O que vocês acham, gente? Podemos falar de semana que vem? Então, maravilha. Eu vou... Elisa, você acha que podemos falar também, Osni? Podemos? Gente, aqui eu realmente tenho que pular para outra aqui, porque eu sou moço das reuniões. Quando não estou fazendo reunião, estou fazendo outra. Tá? Então, agradeço aqui demais a participação de vocês. A gente fica com esse vídeo aqui mais interno só para a gente mesmo, e a gente prepara uma apresentação estruturada com essas pautas. A CNM atua no apoio ao consórcio, a CNM atua com apoio ao Serviço de Inspeção Municipal. Existem pessoas que estão fazendo um bom exemplo de inspeção municipal, temos um modelo de gestão, temos outras alternativas, e vamos colocar de forma qualificada essa informação para o público ouvir e tomar as decisões que precisar, e falar com os técnicos que precisar para tomar as decisões. Beleza? Pessoal, obrigado então, um grande abraço a todos, tá? Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Um abraço, boa tarde, obrigado.